Olá, seja bem-vindo à nossa nova ferramenta de comunicação e educação sobre os direitos previdenciários. Desde 2020, vem através do canal do Acolhimento Previdenciário, para quem nos acompanha no Facebook e no Instagram, trazendo então dicas previdenciárias, informando o cidadão, o segurado do regime de previdência social, regime geral, INSS, sobre os seus benefícios, sobre os seus direitos, sobre as regras que foram sendo modificadas a partir do ano de 2019 com a tão falada reforma da Previdência. Pensando nisso, nós aqui do escritório elaboramos mais uma ferramenta de acesso à informação desses direitos previdenciários. É o nosso canal aqui no YouTube, o nosso canal do Acolhimento Previdenciário, Previdenciarize-se. O intuito é realmente esclarecer ainda mais sobre os direitos dos segurados do regime geral de previdência social. Nós temos um entendimento aqui que também faz parte de uma educação financeira, porque todo brasileiro que esteja bem informado, ele pode se organizar para futuros benefícios previdenciários de aposentadoria. Também pode se organizar em questões que muitas vezes nós nem pensamos em passar por elas, como o próprio auxílio-doença, quando somos acometidos de doenças. Está aí mais do que nunca provado que passamos por uma pandemia. Quantas pessoas estão acessando ainda o Sistema Único de Saúde para poder, então, fazer os seus tratamentos pós-Covid? Tantos outros, infelizmente, perderam a vida na pandemia. E muitos segurados, então, foram requerer pensão por morte junto ao INSS. Tantos não tiveram direito a estes benefícios porque não havia a qualidade de segurado, porque haviam salários abaixo do salário mínimo diante das reformas ocorridas da nova Previdência Social a partir de 2019. Então, o intuito realmente é esclarecer, é ajudar na educação previdenciária. Por isso, a criação de um canal onde possamos falar mais sobre as questões previdenciárias. E aí, vamos começar no dia de hoje falando sobre a Seguridade Social. Afinal, ouvimos tanto e principalmente em momentos políticos sobre os temas da Seguridade Social. Mas Seguridade Social não dialoga somente com a Previdência Social. Mas então, o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social está prevista lá na nossa Constituição Federal, a Constituição Federal de 88. Especificamente lá no artigo 194, e seguintes, que fala que é um conjunto de ações da sociedade civil e do poder público destinado a assegurar acesso à previdência social, acesso à saúde pública e acesso à assistência social. Muitas vezes não nos percebemos da grandeza deste tema da Seguridade Social, mas se pensarmos que usamos isso praticamente todos os dias ou muitos momentos da nossa vida. E quem é que fortalece e proporciona nós termos então estes benefícios desse tripé da Seguridade Social, que é a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social? Então, quem oportuniza os recursos financeiros somos nós da sociedade, através do orçamento público, de forma direta e de forma indireta. Então, são os recursos que provêm lá, são destinados dos municípios, recursos do Estado, recursos do Distrito Federal e recursos do governo federal. E, para tanto, esses recursos são destinados lá especificamente no seu artigo 201 da Constituição Federal, que trata o tema da Previdência Social. Então, lá no artigo 201, organiza a Previdência Social. Como é que ela é organizada? A Previdência Social, então, é organizada num regime geral,
de previdência no regime geral contributivo, onde os seus filiados são obrigados a contribuir e se mantém um equilíbrio, então, financeiro e atuarial. Tem que se manter um equilíbrio financeiro do que arrecada e do que se paga. E aí a gente chama do equilíbrio atuarial. E essa previdência dá diversos benefícios. Eu digo assim, a Previdência Social é uma grande mãe, porque ela nos ampara do nascimento à morte. Por que do nascimento à morte? Quando adotamos ou gestamos um filho, quem é segurado da Previdência Social, do regime geral, do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, essa segurada ou este segurado, porque nós sabemos também que pais hoje adotam e também têm direito à licença maternidade, o salário maternidade, de poder estar provendo então naquele momento mais precioso da vida, que é o adotar ou se tornar pais. E aí esse segurado ou essa segurada acessa esse benefício do salário maternidade. Outro benefício da Previdência Social: nós adoecemos, temos o direito ao auxílio-doença, que hoje, após a reforma da Previdência, é o auxílio por incapacidade temporária. E se formos acometidos de uma doença que nos traga uma invalidez, temos acesso à aposentadoria por incapacidade permanente. Mais ainda, se por um fato, um episódio da nossa vida, cometemos uma ilegalidade e somos condenados, dependendo da faixa do salário de benefício deste segurado, ele pode estar deixando um amparo às suas famílias, se ele for recluso. Aí nós estamos falando do auxílio reclusão. Outro benefício da Previdência Social que nós podemos também ter acesso é a pensão por morte. Mas quem terá acesso à pensão por morte? Os dependentes deste instituidor da pensão por morte. Quem são? O cônjuge, a companheira, os filhos menores, os filhos maiores inválidos, os filhos maiores que tenham um tipo de deficiência, também estarão sendo amparados pela Previdência Social. Então, se nós pensarmos, realmente a Previdência Social é uma grande mãe que nos dá acesso do nascimento à morte. Então, o nosso objetivo hoje, nesse nosso primeiro contato, é esclarecer, afinal de contas, o que é a Seguridade Social. Espero, então, que todos nos acompanhem nessa nova ferramenta de trabalho, que é o canal do acolhimento previdenciário. Então, previdenciarize-se e nos acompanhe nos próximos vídeos. Um grande abraço, estamos muito felizes com essa nossa nova ferramenta. Obrigada.